Então, muito boa tarde a todos e bem-vindos ao terceiro webinar da série Acelerar 2025, do ano 2024, intitulada O SIGRE. Esta série de webinars tem como principal objetivo acelerar a ação e o progresso para o alcance das metas de 2025 do Pacto Português para os Plásticos. Como é habitual, antes de iniciarmos a sessão, deixava só aqui umas breves notas. O webinar vai ter a duração de 1 hora, sendo que após a componente de apresentação, neste caso serão 3, haverá lugar a um período de perguntas e respostas. Pedíamos para manter os vossos microfones desligados durante a apresentação e depois no período de perguntas e respostas poderão participar no mesmo através do chat ou da funcionalidade de levantar a mão. Na sessão de hoje vamos ter as 3 entidades gestoras que estão licenciadas para a gestão de um sistema integrado de embalagens e de resíduos de embalagem, o SIGRE, e que são o Eletrão, o Novo Verde e a Sociedade Ponto Verde, que desde já agradeço a presença. O objetivo desta sessão é ficarmos a conhecer melhor o SIGRE e como é que ele funciona, percebemos o que é a responsabilidade alargada do produtor e como têm evoluído as quantidades relativas às embalagens de plástico ao longo dos tempos. O SIGRE é uma peça fundamental na cadeia de valor dos plásticos e é um sistema que reúne um conjunto alargado de players fundamentais para a reciclagem e não só das embalagens de plástico em Portugal. Neste sentido, o Pacto Português para os Plásticos considerou muito relevante dedicar um webinar a este tema, dedicar um webinar ao SIGRE. Antes de começarmos, gostaria de fazer aqui assim um especial agradecimento às 3 entidades gestoras que de uma forma muito colaborativa ajudaram a construir este webinar e em conjunto preparámos uma apresentação que tem um fio condutor comum, mas dividida em 3 partes, que será apresentada cada parte por uma das entidades gestoras. Portanto, e em nome do Pacto Português para os Plásticos, muito obrigada. Nas apresentações vamos ter a Susana Ferreira, que é diretora de Gestão de Resíduos da Eletrão, a Inês Fialho, diretora de Operações do Novo Verde, e o João Letras, diretor de Gestão de Resíduos da Sociedade Ponto Verde. Excepcionalmente neste webinar eu vou dar início à apresentação, seguida depois por cada um dos intervenientes. Portanto, muito obrigada, vamos então dar início. Inês, já estamos a ver aqui a apresentação, obrigada. Muito bem, então, pedia para passares para a agenda, por favor, para o slide anterior. Não, anterior. Ok. Pronto, então temos como agenda neste webinar, a primeira parte, que será o Eletrão a apresentar a responsabilidade alargada do produtor. Vamos perceber um bocadinho o que é esta questão da responsabilidade alargada do produtor. Depois, explicar como funciona e quem são os intervenientes do SIGRE. Temos a Novo Verde, e depois o SIGRE em números será a Sociedade Ponto Verde que vai fazer a apresentação. Passava então a palavra agora à Susana da Eletrão para nos falar da responsabilidade alargada do produtor. Susana, obrigada. Obrigada, Patrícia. E antes de mais, obrigada aqui também à Smart Waste e especificamente ao Pacto Português para os Plásticos por juntar aqui as 3 entidades gestoras e virmos falar deste tema, explicar um pouco o SIGRE e como funciona, que é tão importante e está neste momento aqui em tanta ebulição, digamos assim. Então, cabe-me a mim explicar-vos um pouco o que é que significa isto da responsabilidade alargada do produtor. Pedia para passarem para o próximo slide, por favor. Portanto, e qual é a necessidade e como surgiu esta política da responsabilidade alargada do produtor. Portanto, certos produtos que consumimos, quando são eliminados e entram na sua fase de fim de vida, não dispõem de um sistema organizado de recolha, reciclagem e tratamento
esteja aqui a promover o ambiente e a saúde pública. Por outras palavras, existem alguns produtos que depois, quando chegam a resíduo, e principalmente em alguns países, onde o valor de venda dos resíduos não é suficiente para garantir e para compensar toda a cadeia para trás de despesa, de logística inversa, recolha, triagem e encaminhamento para reciclagem. Portanto, há várias famílias de produtos que não teriam estabelecido sistemas de reciclagem se não existisse esta obrigatoriedade da responsabilidade alargada do produtor. E esta responsabilidade alargada do produtor em que se traduz? Portanto, basicamente vem responsabilizar o fabricante do produto por todo o ciclo de vida do produto, especialmente pelo que acontece no seu fim de vida. Ou seja, responsabilizar o produtor do produto, neste caso da embalagem, e mais especificamente da embalagem de plástico, pelo seu destino quando chega a resíduo, quando chega ao seu fim de vida. Portanto, toda a parte de recolha, reciclagem e eliminação final. Na prática, em que é que se traduz esta responsabilidade alargada do produtor? No estabelecimento de objetivos e de metas, nomeadamente de recolha, de reciclagem e de valorização, metas estas impostas aos produtores do produto e aos embaladores, que têm de cumprir. E das duas uma, eles ou cumprem por si só, implementando sistemas individuais, ou se associam. Parece que Perdemos a Susana. perdemos a Susana. Estamos aqui com algumas dificuldades técnicas. E agora, estão-me a ouvir? Agora já Sim? estamos a ver, Susana, sim, sim. Perderam-me? Perdemos. Estavas a falar da parte de quando os produtores se associavam. Ok. Ok. Portanto, voltando só um pouco atrás, são estabelecidas metas e objetivos que os produtores têm de cumprir, nomeadamente metas de recolha, reciclagem e valorização, que estes ou cumprem por si só ou se associam em entidades gestoras para, em conjunto, levarem a cabo esta tarefa e promoverem o cumprimento destas metas. Os primeiros sistemas que foram estabelecidos com base no princípio da responsabilidade alargada do produtor visavam os resíduos que suscitavam maior preocupação ambiental, quer pela quantidade de resíduos gerados, como é, por exemplo, o caso das embalagens, quer pela perigosidade dos materiais envolvidos. E aqui temos alguns exemplos dos equipamentos elétricos, como os monitores com tubos de raios catódicos, as lâmpadas que têm fósforo, mas também algumas embalagens de plástico que, se não forem devidamente encaminhadas, também representam aqui a preocupação ambiental e para a saúde pública. Pedia aqui só para passarem para a próxima, por favor. Então, em que consistem estas entidades gestoras? São então associações de produtores para os quais os produtores e embaladores transferem a responsabilidade através do pagamento de uma prestação financeira que depois servirá para organizar, por um lado, todo o sistema de recolha, triagem, transporte, reciclagem, valorização e eliminação dos produtos quando estes chegam ao final de vida, e também para suportar aqui alguns encargos financeiros necessários para colocar todo este sistema a funcionar, nomeadamente alguma comparticipação financeira a municípios, operadores de gestão de resíduos, etc. Mas também, mais recentemente, o papel destas entidades gestoras tem vindo a ser reforçado e temos sido chamados também para intervir em áreas como a sensibilização, a prevenção de resíduos, a promoção da reutilização e também o prolongamento da vida útil dos equipamentos. Não me vou debruçar muito mais sobre este esquema, porque mais à frente vamos ver um mais detalhado específico sobre o SIGRE. Portanto, pedia para passarem ao próximo, por favor. Não tanto? Isso. Como é que está aqui então a responsabilidade alargada do produtor a ser implementada no mundo? E só para ficarmos aqui também com esta ideia. Portanto, fonte da OCDE 2023, vemos que a grande maioria dos esquemas de responsabilidade alargada de produtor que se encontram implementados no mundo
A maioria refere-se aqui a equipamentos elétricos e embalagens. Portanto, aqui nos outros resíduos, tipo pilhas, também veículos em fim de vida, etc. Mas temos já um grande número de entidades gestoras que atuam no âmbito da responsabilidade alargada do produtor, especialmente nas últimas 2 décadas, que foi quando se desenvolve mais esta política. Em Portugal, e pedia para passarem então ao próximo. Aqui deixo-vos um pouco a retrospectiva do produtor em Portugal. Portanto, teve início em 97 gestora, que foi dado Ponto Verde, no âmbito das embalagens, seguindo-se depois outros fluxos específicos de resíduos, como os pneus, as pilhas e baterias, veículos em fim de vida, os elétricos e eletrónicos e por aí fora. Portanto, neste momento, os fluxos específicos de resíduos se encontram a ser geridos no âmbito de entidades gestoras ao obter a responsabilidade do produtor. Em breve, outros se juntarão, porque, como será do conhecimento de muitos de vocês, já estão aqui outros fluxos específicos em calha para virem juntar-se. Existem, como por exemplo os produtos de tabaco, têxteis, mais recentemente mobiliário e colchões. Como é que funciona, como é que está implementada a responsabilidade alargada do produtor. Obrigada, Susana. Julgo que esta última parte estamos aqui com algumas dificuldades, mas julgo que todos conseguimos perceber. Então pedi agora à Inês para a Inês Fialho para fazer a parte mais especificamente do SIGRE. Sim, eu vou compartilhar aqui só. Obrigada. Obrigada, Susana. Vocês conseguem ver? Sim. Conseguem ver, não é? Pronto, antes de mais, agradecer este convite. Obrigado a todos que estão presentes, obrigada pelo convite à Smart Waste, também, mais especificamente, ao Pacto Português para os Plásticos. Eu vou explicar um bocadinho o que é o SIGRE, quem está envolvido neste sistema, vou explicar também um bocadinho o fluxo material e o fluxo financeiro e quais são as principais atividades ou obrigações, neste caso, das entidades gestoras. Portanto, o SIGRE é o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagem, para quem não sabe, e o que é um sistema integrado? De acordo com o Unilex, o sistema integrado é um sistema através do qual o produtor do produto, o embalador ou fornecedor de embalagem de serviço, transfere a responsabilidade pela gestão do resíduo, no qual o produto ou a embalagem, consoante aplicável, se transforma para uma entidade gestora licenciada para o efeito, que assume coletivamente essa responsabilidade. Portanto, esta é a definição de sistema integrado do Unilex. Neste caso, o produtor, quando é abrangido pela RAP, pela responsabilidade alargada do produtor, tem 2 possibilidades. Ou o sistema individual, que atualmente não existe, ou o sistema integrado, transferindo essa responsabilidade para uma entidade licenciada, uma entidade gestora. Depois explicar um bocadinho quem está envolvido em todo este sistema. Portanto, ele começa com o produtor ou importador de produtos, que declaram a uma entidade gestora as quantidades, quer em peso, quer em categoria, de produtos colocados no mercado nacional. No caso das embalagens, quer o tipo de embalagem, se é uma multipack, se é uma embalagem primária, depois também o tipo de material, portanto, se é o tipo de plástico, vidro, papel, cartão, etc. Portanto, aqui declara às entidades gestoras, ou à entidade gestora, o peso e a categoria. Depois temos a entidade gestora que cobra ao importador, uma prestação financeira que é previamente aprovada pelo regulador para custear estas operações de gestão de resíduos que as embalagens vão gerar.
Temos os sistemas de gestão de resíduos urbanos, os SEGRU, que procedem à recolha de resíduos, portanto, por exemplo, nos ecopontos, e também procedem à triagem, de acordo com as especificações técnicas em vigor dos diferentes materiais, em instalações dedicadas para o efeito. Temos também os operadores de gestão de resíduos, portanto, os retomadores, que são contratados através dos procedimentos concursais e que procedem à retoma destes materiais, valorizando-os através da reciclagem. Temos o consumidor, obviamente, que descarta os seus resíduos de uma forma apropriada e separa-os pelos diferentes ecopontos. E, por fim, temos as entidades reguladoras, portanto, a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, a DGAI, e, mais recentemente, também a ERSAR, portanto, que têm como objetivo monitorizar este sistema. Falando agora um bocadinho dos diferentes fluxos, portanto, nós temos aqui representados 3 fluxos. Temos o fluxo financeiro, o fluxo material da embalagem e o fluxo material do resíduo. Começando aqui pelo fluxo material da embalagem, temos o produtor, o embalador, o importador, que coloca as suas embalagens no mercado, quer seja através de um distribuidor ou diretamente vendendo ao consumidor. Portanto, este é o fluxo material da embalagem. Por sua vez, o consumidor transforma esta embalagem em resíduo e temos aqui o fluxo material do resíduo. O consumidor encaminha estes resíduos para um sistema municipal de recolha seletiva e diferenciado, portanto, por exemplo, através dos ecopontos, ou pode também entregar num seguro através dos ecocentros, por exemplo. Esses seguros, como já referido anteriormente, fazem a triagem de acordo com as especificações técnicas e esse material depois segue para os retomadores esses que ganham estes materiais através destes procedimentos concursais. Portanto, recebem estes materiais de acordo com os procedimentos. Os retomadores depois também fechamos aqui o ciclo quando algum desse material volta novamente ao produtor para a incorporação, sendo utilizado para uma incorporação em novos materiais. Portanto, este é o fluxo material de embalagem e do resíduo. Falando do fluxo financeiro, portanto, o produtor paga uma prestação financeira à entidade gestora, de acordo com o material que coloca e a quantidade que coloca. Por sua vez, a entidade gestora paga um valor de contrapartida ao SEGRU para custear a recolha e a triagem, ou só a triagem, dependendo, e depois os retomadores, os valores dos recicláveis, a entidade gestora pode receber ou pagar a esses retomadores, esses materiais, dependendo do tipo de material. Portanto, este é o fluxo financeiro. Aqui, vamos agora falar aqui das obrigações, portanto, das principais áreas de atividade, as obrigações, neste caso, das entidades gestoras. Portanto, existe uma obrigação que é a sensibilização, comunicação e educação e a entidade gestora deve despender anualmente em ações pelo menos 7,5% dos rendimentos anuais. Também na investigação e desenvolvimento existe esta obrigação de despender anualmente uma verba de pelo menos 2% dos rendimentos anuais em projetos. A obrigação também das contrapartidas financeiras, que servem para financiar estes custos, os custos que existem com a recolha seletiva e triagem e também com a triagem do TMTMB, custear também a valorização orgânica e o tratamento das escórias metálicas, portanto, a incineração. Existe a obrigação de monitorização e controle e é feito através de auditorias, quer sejam a produtores, quer sejam aos SEGRU, aos retomadores, as caracterizações, estas caracterizações que têm como objetivo verificar o cumprimento das especificações técnicas dos diferentes materiais, a obrigação do cumprimento dos objetivos e metas de gestão, portanto, quer sejam metas globais ou metas específicas por material as metas de reciclagem e valorização e também a organização destes procedimentos concursais que podem ter aqui diferentes periodicidades, mas tem essa obrigação também. E, obviamente, a obrigação de reporting
às entidades reguladoras de toda a atividade da entidade gestora. Portanto, estas são, assim, as principais áreas de atividade da entidade gestora e as suas obrigações. E eu... Obrigada. Obrigada, eu agora passo a palavra. Passávamos ao João Letras, da Sociedade Ponte Verde, para nos vir trazer aqui alguns números deste SIGRE em Portugal. João. Sim, obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos. Começo por agradecer à Smart Waste Portugal e ao Pacto para os Plásticos o desafio que nos lançou de estarmos aqui hoje para apresentar muito sucintamente os principais números do SIGRE e começava por falar nas quantidades encaminhadas para reciclagem, portanto o que chamamos as quantidades colocadas no mercado, aliás, que neste caso, em termos de SIGRE, são as quantidades que são declaradas pelas empresas embaladoras e importadoras às entidades gestoras. Portanto, nós temos uma evolução crescente destes valores. O motivo pelo qual temos ali uma descontinuidade entre 2016 e 2017 foi porque até 2016 o SIGRE já estava a gerir o fluxo urbano e o fluxo não urbano, e depois em 2017 ficou a gerir só novamente o fluxo urbano e principalmente dentro do fluxo urbano os resíduos que estavam debaixo da reserva de serviço público, portanto produtor de resíduos urbanos que gerem até 1.100 litros por dia de resíduos. Agora em 2025 vamos ver novamente o alargamento do âmbito do SIGRE, estender-se às embalagens comerciais e industriais. Existe uma diferença, e isso é importante assinalar, entre aquilo que são os dados do Eurostat para a colocação no mercado, que Portugal relata ao Eurostat, e os dados do SIGRE, porque efetivamente atualmente os dados do SIGRE dizem apenas respeito a este âmbito que eu já referi, portanto resíduos urbanos até 1.100 litros dia, e para efeitos do cumprimento das metas de reciclagem que estão na legislação nacional, contam todas as embalagens, portanto, neste caso as embalagens do fluxo urbano e as embalagens do fluxo não urbano. Por isso, quando consultam os dados do Eurostat, vão ver sempre dados diferentes daqueles do sistema integrado, porque o sistema integrado lida apenas com os dados que estão no âmbito da sua atividade. Pronto, e agora sim, passamos então às quantidades retomadas, que são as quantidades que as entidades gestoras encaminham para reciclagem. Temos aqui, uma vez mais, uma descontinuidade de 16 para 17, lá está, porque houve uma alteração do âmbito do sistema integrado e, portanto, a partir de 17 voltámos a ficar apenas com o âmbito dos resíduos urbanos mas, em todo caso, é preciso assinalar que, considerando apenas os dados do fluxo urbano, existe uma evolução positiva nas quantidades de plástico que têm sido encaminhadas para reciclagem. Eu diria até que no âmbito do SIGRE os plásticos são um material com sucesso, porque a própria meta de 2025, como vamos ver mais à frente, foi atingida antes do tempo. A meta de 2025 foi atingida antes do tempo e temos aqui identificados como principais de fatores de sucesso três aspectos. Portanto, por um lado, o facto do sistema integrado, no caso dos plásticos, ter começado desde o início com especificações técnicas abrangentes, ou seja, especificações técnicas que contemplavam os materiais mais apetecíveis ou fáceis de reciclar e aqueles que à data podiam ser considerados mais problemáticos. Fomos dos poucos países da Europa a ter uma especificação técnica para o PVC, fomos dos primeiros países também a lidar com a fração plásticos mistos, que hoje é a fração outras embalagens de plástico, e a partir de 2025 estarão oficializadas as frações para os materiais termoformados de PET transparente e também as embalagens rígidas de polipropileno. Isto fez com que, por um lado, os nossos parceiros municipais, neste caso os SEGRUs, se capacitassem logo desde o início para triar estas categorias de plástico. Por outro, também contámos, felizmente, com uma indústria de reciclagem interessada nestes temas e historicamente estava mais habituada a reciclar resíduos industriais, mas quando viu aqui a oportunidade de poder lidar com
com resíduos urbanos, que em grande medida eram resíduos domésticos, investiu, adaptou-se e hoje temos efetivamente uma indústria bastante competitiva para a reciclagem de plásticos, que começou por ser, até diria, mais nacional. Os recicladores nacionais de plástico são dos melhores que existem na Europa, e hoje contamos já com uma rede ibérica bastante sólida, portanto, tanto recicladores em Espanha como em Portugal conseguem garantir o fecho do ciclo e a reincorporação depois destas matérias-primas em novas aplicações e a reintrodução de matérias-primas na economia. Portanto, neste sentido, julgo que podemos considerar que o material plástico no SIGRE é um material com bem-sucedido e que continuará seguramente a progredir em termos das quantidades encaminhadas para reciclagem, até porque as metas vão sendo cada vez mais exigentes, como podemos ver no próximo slide. E onde temos aqui então as taxas de retoma, a taxa de retoma do SIGRE, e já agora só para fazer a distinção entre aquilo que é a taxa de retoma do SIGRE e aquilo que é a taxa de reciclagem do país, novamente reportando-me aos dados do Eurostat. A taxa de retoma do SIGRE são as quantidades que no sistema integrado são encaminhadas para reciclagem, divididas pelas quantidades que os embaladores declaram às entidades gestoras. Portanto, são essas as quantidades pelas quais as entidades gestoras são responsáveis e lá está novamente aqui a tal descontinuidade ali em 2016 para 2017, com o arranque da anterior licença, em que ficámos a gerir unicamente o fluxo urbano. Em todo o caso, podem observar que, mesmo gerindo só o fluxo urbano, as taxas de retoma têm sido crescentes e o patamar dos 50% foi ultrapassado em 2021, quando necessitava de ser atingido apenas em 2025. Portanto, é um material que tem tido um bom desempenho. Agora com a entrada do fluxo não urbano a partir de janeiro de 2025, é natural que os valores possam voltar a oscilar. As taxas não estão separadas por fluxo propositadamente, porque na realidade a meta que tem que ser atingida é uma meta para todas as embalagens de plástico. Isso é algo que tem que ser sempre considerado. E por esse motivo, quando comparamos o desempenho do SIGRE com o desempenho do Eurostat, os dados são diferentes. Portanto, o SIGRE em 23 já esteve acima de 50%, mas o Eurostat, os últimos dados que tem disponíveis são para 2021, e o valor que lá consta é 38,1%. Porquê? Porque, para efeitos de cumprimento de meta, aquilo que a Agência Portuguesa do Ambiente faz é consolidar não só os dados do SIGRE, mas de outras fontes, de todas as quantidades que foram encaminhadas para reciclagem, e depois, quando faz a divisão, no denominador vai considerar todas as embalagens colocadas no mercado. Isto significam as embalagens que foram declaradas ao SIGRE, mas também as embalagens de outras origens, nomeadamente as embalagens comerciais e industriais, que vão, dessa forma, engrossar o denominador, e por isso é que o valor do país é inferior ao valor do SIGRE. A nossa expectativa é que, com o alargamento da responsabilidade alargada do produtor ao fluxo não urbano, também seja possível contribuir para um aumento da taxa de reciclagem global do país. Não podemos deixar de fora dois outros factos relevantes. Por um lado, a entrada em operação, que deve dar-se daqui a algum tempo, do sistema de depósito e reembolso de embalagens, aplicável a embalagens de plástico e de alumínio para bebidas até 3 litros, e que, no caso específico do PET, vai permitir atingir taxas de recuperação mais elevadas àquelas que se verificam hoje no SIGRE. Por outro lado, também é natural que observemos um maior esforço na adoção de soluções de reutilização de embalagens, e, portanto, embalagens que vão fazer múltiplas viagens e que só no seu fim de vida é que serão recicladas. É natural que estas soluções, no caso do material plástico, sejam visíveis mais nos resíduos industriais e comerciais, portanto, soluções business to business, onde ainda há algum espaço para aumentar a adoção de soluções de reutilização. E também, ao nível dos produtos de grande consumo, é muito natural que possamos ver este tipo de soluções adotadas, por exemplo, para o consumo em regime de takeaway,
em que podemos começar a ver mais, ou no futuro poderemos começar a ver mais soluções de reutilização de embalagens. E, portanto, o próprio padrão de consumo é natural que se altere ao longo dos anos, mas a perspectiva é de que as taxas de reciclagem continuem progressivamente a subir e a próxima meta é obviamente mais exigente. Nós temos uma meta para 2025 de 50% de reciclagem e essa meta é para 2030 de 55%. Por isso estamos confiantes que seja possível atingir esta meta. Muito obrigado. Muito obrigada aos três pelas excelentes apresentações e pelo escrupuloso cumprimento do tempo, acho que foram exemplares, muito obrigada. E então eu abria agora a sessão à plateia, quem quiser colocar questões, podendo utilizar para isso o chat. Não sei se entretanto já temos alguma questão. Não? Podem colocar questões no chat ou podem usar a funcionalidade de levantar a mão para falar. E se calhar enquanto vão pensando aí em algumas questões, eu deixava aqui duas questões. Uma é, e agora duas questões simples, mas o que podem ajudar a clarificar. Nós em Portugal temos três entidades gestoras, portanto a Eletrão, Novo Verde e a SPV, e eu sou, imaginem, um embalador, posso escolher qualquer uma delas. Portanto, a questão da concorrência entra nesta parte, certo? A questão para os três, depois podem falar um bocadinho sobre isto. A outra questão é, eu agora sou um seguro, tenho um centro de triagem e tenho os fardos no final do processo para enviar para reciclar. Portanto, como é que é? Tenho que trabalhar com as três entidades gestoras ou posso escolher uma? Como é que funciona? E já agora, se também, a nível do território nacional, se as três trabalham em todo o território nacional ou só apenas em alguma parte. Portanto, são três perguntas, se calhar, se quiserem distribuir como quiserem. Posso, Patrícia? Queres que arranque enquanto Claro que sim. os participantes pensam nas outras perguntas que queiram fazer? Pronto, relativamente à concorrência, claro que sim, portanto estamos em regime de concorrência desde 2017, primeiro com 2 entidades gestoras e depois em 2018 com 3. É algo que já nos habituámos e adaptámos e estamos confortáveis com esse regime. A entidade gestora, portanto a Sociedade Ponte Verde mantém-se ao longo destes anos como entidade gestora líder de mercado, mas existe efetivamente liberdade de mercado e as empresas podem escolher livremente qual é a entidade gestora a que querem aderir, consoante aquilo que considerem mais benéfico para garantirem a sua compliance ambiental. Relativamente às outras duas questões que acabam por estar relacionadas, do que é que acontece a um sistema de gestão de resíduos urbanos, a um sistema municipal, quando tem material disponível para seguir para reciclagem e que se encontra de acordo com as especificações técnicas, portanto pode ser atribuído a uma entidade gestora. Na realidade, o sistema que está montado em Portugal obriga todos os sistemas de gestão de resíduos urbanos a trabalhar com todas as entidades gestoras. Portanto, se no passado um seguro produzia uma carga e entregava apenas à entidade gestora que estava licenciada, que neste caso era a Sociedade Ponte Verde, agora, de acordo com as cotas de mercado de cada entidade gestora, esse sistema municipal é obrigado a fazer lotes específicos para cada uma das entidades gestoras. Isto porquê? Porque nós, em termos de licença, temos uma obrigação de cobertura integral do território nacional. Portanto, todas as entidades gestoras são obrigadas a trabalhar com todos os seguros existentes no continente e ilhas. E isso foi uma forma que se encontrou
de garantir que existe digamos, um tabuleiro concorrencial equilibrado, de forma a que uma entidade gestora não fique só com seguros mais urbanos ou mais fáceis de gerir ou que produzam mais quantidades e outra pudesse ter que ficar com seguros mais rurais, mais distantes, e que do ponto de vista logístico possam representar um maior desafio por poderem estar mais distante das indústrias de reciclagem. E por isso, ao sermos todos obrigados a trabalhar com todos os seguros, significa que, em termos de concorrência, depois existe um mecanismo de compensação que permite que todos cumpramos a nossa cota-parte de responsabilidade nas quantidades que têm que ser levantadas de cada material e em cada sistema municipal. Só para dar uma visão, e termino já, das frações que hoje gerimos e para terem uma noção da diversidade, e pensando para lá dos plásticos, só na recolha seletiva, nós atualmente estamos a gerir, cada entidade gestora, 13 frações diferentes de resíduos, portanto, resíduos que são separados nos sistemas municipais, que são 33 no país, portanto 23 no continente e 10 nas ilhas, mas que em termos de pontos de carga de resíduos representam mais de 70 pontos de carga, porque um mesmo seguro pode ter várias instalações onde consegue produzir lotes aptos para reciclagem e, portanto, todos esses pontos de carga têm que ser servidos. Por isso, isto exige aqui alguma articulação logística e a relação entre as entidades todas está inclusivamente regulada por um protocolo de sinergias operacionais que é o que estabelece os tópicos onde trabalhamos juntos em prol do SIGRE, apesar de sermos concorrentes entre nós. Obrigada, João. Não sei se algum dos outros. Se calhar, se fosse possível, Claro só que sim. complementar só o que o João disse, que está muito bem dito e que responde a tudo, só complementar que na primeira pergunta, portanto, se um embalador pode escolher qualquer uma das entidades gestoras, só dar nota que apesar de termos, por exemplo, os VCs que são iguais para todas as entidades gestoras, existem outros pontos no SIGRE, como o valor de retoma, alguns custos não operacionais, que fazem diferenciar um pouco os custos de cada entidade gestora e por isso contribuem para prestações financeiras diferentes, ecovalores diferentes, sendo também com base nisso que os embaladores selecionam uma entidade gestora ou outra. Okay. Posso Obrigada. também só acrescentar, isto vais completando. A Susana, acrescentando só aqui aquilo que a Susana referiu, efetivamente é isso, aqui as contrapartidas podem ser diferenciadas entre as diferentes entidades gestoras e o embalador pode inclusive escolher uma determinada entidade gestora para um determinado tipo de material e outra entidade gestora para outro tipo de material, para além depois também de existirem ou poderem existir as bonificações. Portanto, e depois, mediante, escolherá o que for mais conveniente, como é óbvio. Ok, então o embalador pode, de acordo com aquilo que cada uma das entidades gestoras apresenta, pode escolher cada uma das entidades gestoras e não tem que escolher só uma, pode escolher uma para cada tipologia de material, por exemplo, uma para o plástico, outra para o papel e outra para o vidro. É isso? Sim. É isso. Ok, muito bem. Temos aqui temos aqui uma questão no chat que diz, no caso das embalagens do fluxo não urbano, portanto, que já entram agora na nova licença, as empresas também vão ser obrigadas a trabalhar com as 3 entidades gestoras. Quais empresas? Os embaladores? Talvez eu pedi à Adélia se queria colocar a questão. Adélia? Não vejo a Adélia. Acho que escreveu nos comentários que está sem microfone. Ok, peço desculpa. Pronto, então se calhar... Eu penso que a pergunta será mais para um operador de gestão de resíduos, ou seja, porque a nível de embaladores, como já vimos, podem optar por qualquer uma das entidades gestoras.
Agora aqui empresas, possivelmente estar-se a referir a operadores de gestão de resíduos exato, Sim, é. que atuam no âmbito das embalagens comerciais e industriais, e aí se calhar os meus colegas depois podem complementar, mas atualmente ainda não está fechado, ainda não está definido o modelo para a gestão das embalagens não urbanas, portanto está neste momento a ser avaliado em conjunto e ainda em discussão, sendo que eu diria que o mais provável será que um operador de gestão de resíduos não seja obrigado a trabalhar com as 3 entidades gestoras, mas como digo, ainda está tudo a ser definido. Sim, eu concordo. Acho que o regime é diferente, não é? Portanto, o regime que se vai aplicar aos resíduos não urbanos não é o mesmo regime que se aplica aos resíduos urbanos, porque nos resíduos urbanos existe um regime de exclusividade atribuído aos seguros, para a região onde os seguros operam. Eu diria que um operador de gestão de resíduos à partida terá a liberdade de celebrar contrato com uma entidade gestora se entender, com 2 se entender ou com 3 se entender. Portanto, não há uma obrigação de parece-me pouco provável, mas concordo com o que a Susana disse, temos que aguardar, porque as licenças que foram atribuídas não têm ainda as regras para o fluxo não urbano. Essas regras serão depois colocadas num aditamento que ainda há de ser publicado. Temos aqui mais uma questão. Com a implementação do STR, onde os embaladores fazem parte da gestão, estes irão manter-se associados também às entidades gestoras no SIGRE. Como funcionará o SIGRE? Rui, boa tarde. Sim, eu diria que sim, mas para embalagens diferentes. Ou seja, as embalagens que estão no STR são embalagens muito específicas. São as embalagens primárias das bebidas até 3 litros em plástico e metal. Mas essas embalagens, depois, para chegarem ao mercado, têm embalagens secundárias e terciárias. E essas não estão no âmbito do STR. Portanto, o que vai acontecer é que, quando o STR entrar em operação, os embaladores deixam de declarar, ou deixarão de declarar às entidades gestoras essas embalagens e passam a declarar essas embalagens ao STR. Mas só essas embalagens primárias. As outras vão continuar a ser colocadas nos ecopontos, não é? Portanto, o filme, a película que envolve as várias garrafas de plástico, ou a palete que transporta os artigos, ou a caixa de cartão, no caso de haver as placas de cartão intermédias, no caso de haver placas de cartão intermédia, portanto, tudo o que sejam embalagens secundárias e terciárias continuam a ser geridas no âmbito do SIGRE. Boa tarde, João. Obrigado pela resposta. Mas relativo, o sistema SDR está previsto até embalagens de 3 litros. Mas Certo. temos embaladores que colocam embalagens primárias, no caso das águas, sobretudo. Garrafões, por exemplo, sim. Garrafões, 5 litros, 7 litros, ou seja, Certo, vai ter que haver uma divisão, não é? Certo. Ou seja, até 3 litros vão ser declaradas ao STR e vão começar a aparecer progressivamente cada vez mais no sistema de depósito e reembolso. Acima dos 3 litros vão-se manter na recolha seletiva tradicional e continuar a ser geridos pelas entidades gestoras. Pelas entidades, ok. Obrigado. Margarida. Boa tarde. Primeiro, muito obrigada por este webinar. É sempre interessante ouvir estes temas que nos dizem tanto. Não é uma pergunta, é apenas uma nota, que é a Susana, portanto, eu sou da FIPA, Indústria Alimentar, e a Susana pôs ali os óleos alimentares. Susana, retire-os, por favor. Com a última alteração ao Milex, tira-os da RAP. Não os deixe lá estar. Não me assuste. Portanto, vou retirar, considero retirado. Estavam, mas deixaram de estar. Portanto, era só esta nota, porque não sei se depois irão partilhar as apresentações ou não. E a última alteração da RAP. Sim, aquilo já é mais antigo. Ainda lá nem estavam os outros, o mobiliário, colchões, etc. Portanto, pronto, era só essa nota e pedir-lhe para não assustar as pessoas, porque já foi susto suficiente quando saiu a primeira vez. Obrigada. Obrigada, Margarida. Manuel? Olá, boa tarde a todos. Olá, Manuel. Estão-me a ouvir? Boa. A minha pergunta aqui tem mais a ver com a questão da iconografia.
ok? Ou seja, a partir de janeiro de 2025 vai ser obrigatória a iconografia dos contentores, não é? Nas várias embalagens que estão no SIGRE, inclusive é depreende nas embalagens que hão de estar no SDR em 26. Portanto, em todas estas será obrigatória a iconografia, e não está claro que a iconografia é que terá que existir, ok? Se será uma única, se não será, como é que será esta adaptação? E queria-vos perguntar se vocês já têm alguma clareza sobre isto, o que é que vai acontecer a nível da iconografia, quais são as embalagens que vão ter que ter algum ícone, se é específico, se não é, se é completamente livre, se imaginamos embalagens como um bag-in-box vão ter que ter iconografia ou não. Temos aqui algumas dúvidas neste sentido e acredito que também outros produtores possam ter, porque estamos a falar que janeiro de 25 é daqui a pouco e há sempre um período necessário para atualizar os rótulos, para metê-los em produção, para ter tudo disponível. Portanto, gostava de perceber um bocadinho por vocês esta questão, se pudessem. Obrigado. Manel, boa tarde, da parte da Sociedade Ponte Verde, obrigado pela questão. Nós ainda não temos esse tema esclarecido, também já apareceu, já o detectámos no nosso radar, do ponto de vista regulatório, portanto, também para nós não sei se está alguém da Agência Portuguesa do Ambiente a participar hoje que possa esclarecer o tema. Agora, o que posso dizer é que a Sociedade de Ponte Verde já dispõe desde há bastante tempo de iconografia de uso voluntário pelos seus clientes embaladores e que é muito utilizada, que são os pictogramas dos contentores, para onde as embalagens devem ser colocadas, com regras de auxílio à separação, portanto, com indicações específicas. Nesta versão mais avançada da iconografia, em que não temos só o pictograma do contentor, temos também as ações que podem vir a ser necessárias, como tirar a tampa, espalmar a embalagem, escorrer o produto, coisas assim do género. E dispomos também de um manual associado a essa iconografia para que possam utilizar. Que iconografia é que vai existir depois a partir do ano que vem? Não te sei dizer ainda nesta fase. Se será de uso livre, cada entidade gestora possa usar a sua desde que respeitem determinados princípios, se há uma única iconografia obrigatória que todos passarão a ter que utilizar, não te sei dizer nesta fase. Nem quais é que vão ser os que vão ter que ter iconografia. Ou seja, se uma caixa, se Neste uma momento ele box vai ter que ter pois, iconografia ou não, se uma caixa de latas que tenha cartão por fora se vai ter que ter dupla iconografia ou não, como é que isto vai funcionar? Ainda não sabemos, não é? Certo? sim, não. Não, o que se sabe é que as do SDR essas têm que ter. Essas têm que ter Sim, uma marcação específica, não é? claro. Para as outras, neste momento, a não em marcação é 25, voluntária. também não vamos ter a marcação em 25 se só vai haver SDR em 26. Certo, claro. Vai existir quando o sistema arrancar. Exatamente. Sim. Ok. Obrigado. Sim, Portanto, ainda não há resposta para isto. Aguardamos a APA. Sim, Obrigado. eu acredito a lista do que cada contentor vai conter, terá que existir uma harmonização. Neste momento, a iconografia é livre, como o João já disse, e também, tal como a SPV, também a Novo Verde também disponibiliza, mas neste momento estamos a ser consultados, porque terá que existir, obviamente, uma harmonização do que é que depois cada contentor poderá conter, os materiais. Era isso mesmo que eu Obrigado. ia acrescentar. Ou seja, neste momento não está ainda definido, mas realmente nós também estamos a ser consultados pela APA nesse sentido e é o que faz sentido, não é? Haver aqui alguma harmonização porque não faz sentido cada entidade gestora ter a sua iconografia e as suas orientações, portanto tem de realmente existir aqui uma harmonização, não só entre entidades gestoras, mas também com os seguros. Portanto, penso que é o que estará agora a ser definido e que em breve teremos novidades. Obrigada. Só dar nota que a nível portanto, do Regulamento Europeu de Embalagens e de Resíduos de Embalagem, há também algumas, ou poderá haver também algumas novidades nesse sentido, no sentido de haver uma uniformização a nível europeu portanto, das nomenclaturas e dos pictogramas a colocar nas embalagens e depois nos equipamentos de recolha. Temos aqui mais uma questão. E que está, Patrícia, já agora, Sim. que pode ser relevante por causa desta questão que o Manel Bastos levantou,
e que está previsto vir a ser aprovado e publicado em outubro, novembro deste ano, se não houver atrasos. O que quer dizer que quando isso acontecer, esse regulamento vai se sobrepor depois ao Unilex, não é? Porque os regulamentos à partida são de aplicação direta. Sim, mas o que esta questão da nomenclatura que aparecerá num ato delegado, julgo que portanto, não sairá logo no início do regulamento. Do Há algumas PPWR, sim. Sim, há algumas coisas que ficam logo com a obrigatoriedade de serem implementadas, outras que ficarão um bocadinho para mais tarde e que ainda irão sair depois informação em atos delegados sobre isso. Portanto, temos aqui... Eu queria só acrescentar também aqui só mais uma nota, que é relativamente a estes materiais que vai ser definido o que é que vai caber em cada contentor, também está intimamente ligado com as especificações técnicas, portanto daí a necessidade desta harmonização e também com a capacidade de triagem do seguro, portanto nesse sentido é necessária esta harmonização. Obrigada, Inês. Temos mais uma questão, que é em relação às embalagens de produtos importados. A pergunta é se seguem o mesmo sistema. Sim, Sheila. Olá, boa tarde. Sim, seguem, ou seja, o princípio que existe aqui é o princípio da colocação no mercado. Portanto, a colocação no mercado tanto pode ser de uma embalagem que é produzida em Portugal e cheia em Portugal, como de uma embalagem que é importada e já entra em Portugal cheia, rotulada, pronta para entrar no mercado nacional. Portanto, tanto uma como outra deve responder às mesmas exigências. As exportadas é que não contam para o nosso sistema. Portanto, quando uma embalagem é exportada, ela vai contar para o sistema do país para onde ela vai. Não sei se temos mais alguma questão, não estou aqui a ver mais nenhuma mãozinha levantada. Já agora fazia também aqui dava aqui uma nota e pegando na apresentação, portanto, da parte dos números que o João teve a fazer, esclarecer que às vezes surgem aqui algumas confusões e algumas dúvidas. Portanto, a meta do Pacto Português para os Plásticos 3, portanto, da reciclagem, da taxa de reciclagem, é a meta nacional. Portanto, aí temos os 38% e não temos os valores do SIGRE. Às vezes surge bastante confusão quando são publicados os valores do SIGRE e depois quando damos nota dos resultados das nossas metas, elas são diferentes precisamente por causa daquela questão que João Letas teve a explicar. E também a questão de os dados são sempre um bocadinho atrasados. Portanto, nós agora no terceiro relatório publicámos dos nossos membros todos os dados relativamente a 2022, mas nesta meta específica da taxa de reciclagem publicámos os dados de 2021. Cristina? Boa tarde a todos. Eu só queria deixar mais um apelo do que uma questão. Relativamente ao desenvolvimento de uma iconografia harmonizada, que além das entidades gestoras e dos operadores de gestão de resíduos, envolvam também, por favor, as associações empresariais, porque tal como o Manuel Bastos há pouco alertava, às vezes há aspectos que são extremamente relevantes em termos de produção e dos timings que são necessários para essas mudanças. E acho que é bem de todo trabalharmos para uma iconografia harmonizada, acho que só traz vantagens, nomeadamente para o objetivo de aumentar a recolha e a maior aceitação pelo consumidor, mas por favor nessa discussão, onde aparentemente a APA não quer tomar a liderança, portanto, e deixa no fundo aos restantes intervenientes que se entendam neste diálogo, o apelo para que sejam também envolvidas as associações de embaladores. É só essa nota, até porque, pronto, e na sequência do que o João estava a dizer, portanto, de facto a decisão
a determinação estava a falhar o nome, resultante do regulamento, demorará certamente 3 a 4 anos a ser definida e publicada. Portanto, até lá seria desejável termos uma solução para o nosso mercado nacional. Obrigada. Patrícia está com o micro. Exato. Sim. Ok, obrigada. Estava a dizer que eu não sei se alguém tem mais alguma questão, também estamos na nossa hora, mas antes de terminar, queria mais uma vez agradecer às 3 entidades gestoras o facto de terem disponibilizado, numa altura um bocadinho complexa de trabalho, para prepararmos este webinar. Tivemos aqui algum trabalho de preparação para nos organizarmos, e todo o espírito colaborativo com que o fizeram, e julgo que é do interesse de todos termos estes temas, trazer estes temas e que possam ser discutidos e apresentados entre todos. Dizer também que Portugal é um país que já tem a responsabilidade alargada de produtor, no caso das embalagens, há mais de 25 anos, e temos aqui na rede internacional de pactos, portanto, com os outros pactos da rede da Fundação Ellen MacArthur e da REP, temos vindo a discutir esta questão, e ficamos muito espantados como é que em Portugal já temos esta responsabilidade alargada de produtor implementada há tanto tempo e com tantos fluxos no caso das embalagens de plástico. Portanto, Portugal foi pioneiro neste sentido, e esta questão da responsabilidade alargada de produtor tem sido também muito trazida nas discussões do Tratado Global dos Plásticos e a importância que tem para se conseguir gerir estas embalagens. Pronto, antes de terminarmos, tinha só aqui assim duas notas para vos dizer que vamos ter na próxima semana, no dia 18 às 15, mais um webinar da série Boas Práticas Rumo à Circularidade. Portanto, vamos aprofundar algumas das boas práticas que estão apresentadas no terceiro relatório de progresso, e vamos ter connosco a Jerónimo Martins, a Maia Ambiente e a United Biopolymers para apresentarem as suas boas práticas. Mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer aos oradores e desejar-vos um bom resto de dia, e um bom trabalho. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde. Obrigada. 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 Obrigado, boa tarde. Obrigada, boa tarde.